Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs, glórias a Deus. Eu quero deixar uma palavra ao nosso coração. Eu quero falar em 5 tópicos hoje, glórias a Deus, a qual vai, glórias a Deus, aleluias, nos firmar mais na palavra do Senhor, vai nos ensinar mais, glórias a Deus, aleluias, a como andar na presença de Deus, a como, glórias a Deus, aleluias, andar. E nesses 5 tópicos eu quero falar, glórias a Deus, sobre a confiança em Deus, confiar no Senhor. O segundo tópico é reconhecer, glórias a Deus, em todos os nossos caminhos. O terceiro tópico é temer ao Senhor. O quarto tópico, glórias a Deus, aleluias, é honrar o Senhor. E o quinto e último tópico é não rejeitar a correção, glórias a Deus. Aleluias. Abre as vossas Bíblias em livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 12. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 3, glórias a Deus, e versículo 5, glórias a Deus. Depois de Salmos, glórias a Deus, aleluias. Vamos esperar, glórias a Deus, todos acharem a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Livro de Provérbios, capítulo 3, glórias a Deus, aleluias. Que vai nos dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se acharão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Irmãos, Salomão, ele nos traz, neste primeiro tópico, eu quero falar sobre a confiança em Deus, O confiar em Deus. O que é confiar? Glória a Deus. E Salomão, ele nos traz a ideia de confiar em Deus e não no nosso próprio entendimento. Sabemos muito bem que Salomão acabou se perdendo, mas aquele confessa que a nossa confiança deve estar em Deus. Esta palavra confiar no hebraico é batá, que expressa confiança, proteção e segurança. É isto que devemos aprender, a depositar a nossa confiança em Deus. O salmista, no Salmo 125, ele faz a comparação de quem confia no Senhor. Ele diz que ele compara como os montes de Sião, que não se abala. O salmista compara a confiança em Deus com o monte de Sião, que é firme, que não se move, que é inabalável. E o salmista, no Salmo 121, ele pergunta: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, quem fez os céus e a terra. O salmista, ele está reconhecendo, ele está confiando que o socorro vem de Deus. Ele está ali, glórias a Deus, pondo a confiança no Senhor. Os Salmos de número 23, glórias a Deus, vai dizer, o salmista Davi vai dizer, glórias a Deus, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O salmista Davi, ele está pondo a confiança em Deus, glórias a Deus. Meu irmão,
Confia no Senhor. Tu pode estar passando pela dificuldade, pelo vale da sombra da morte, mas confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, porque o mais Ele fará, glórias a Deus. Se a tua confiança estiver no Senhor, nada pode se abalar, nada pode se movimentar, glórias a Deus. O segundo tópico, meus amados irmãos, ao qual eu quero falar, glórias a Deus, sobre reconhecer. E reconhecer esta palavra vem, glórias a Deus, para o nosso entendimento. Ela significa aprender o meu caminho, conhecer o meu caminho. Qual o caminho? O caminho de Deus, porque é Deus que endireitará. Glórias a Deus. Ele, glórias a Deus, aleluias, Ele nos colocará, glórias a Deus, em um caminho reto. Jeremias 10:23, ele vai confessar. Jeremias diz que ele sabe que não é do homem o seu caminho, e nem o homem que dirige os seus passos. Jeremias está dizendo que o nosso caminho não vem de nós, que não são nós que dirigimos os nossos passos, mas é Deus que nos direciona. Nós vemos, glórias a Deus, que lá em Atos, nós vemos o Espírito Santo guiando a igreja, o Espírito Santo separando homens para o ministério, glórias a Deus, missionário, para o ministério pastoral, para o ministério evangelístico. Era o Espírito Santo a quem guiava o povo, e hoje não é diferente, meu irmão, minha irmã. Se a tua confiança estiver em Deus, tu não vai mais andar sozinho. Deus vai te direcionar, Deus ele vai te guiar, Deus ele vai, glórias a Deus, estar à frente do teu caminho. É Ele que vai te conduzir, porque a palavra diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, porque o mais Ele fará. A palavra diz que quando nós nos colocamos a buscar o reino dEle, a buscar as coisas que vêm do alto, glórias a Deus, as demais coisas Ele vai acrescentar, glórias a Deus. Em outras palavras, amados irmãos, aprender o caminho de Deus é confiar a nossa vida a Ele, é entregar a nossa vida a Ele, porque somente Deus que vai endireitar os nossos caminhos. É somente, glórias a Deus, aleluia, o nosso Deus que vai nos colocar o nosso rumo, vai aplanar o nosso rumo, vai aplanar a nossa vida, pois não é nós que dirigimos o nosso caminho, mas é Deus que nos faz andar, glórias a Deus. E o terceiro tópico, ao qual nós lemos ali, glórias a Deus, é temer ao Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal, glórias a Deus. O terceiro passo é temer a Deus. Salomão nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aqui ele diz que não devemos confiar aos nossos olhos, não devemos querer nos exaltar, achar que somos melhores do que os outros. E quando tememos ao Senhor, nós nos apartamos do mal, nós nos desviamos do mal. Veja o exemplo de Jó, que era um homem temente, um homem que se desviava do mal, mas, glórias a Deus, ele passou pelo vale da sombra da morte, glórias a Deus, aleluias. Ele passou, glórias a Deus, pela enfermidade, pela miséria, glórias a Deus, aleluias. Mas ele temeu ao Senhor, ele confiou no Senhor, ele depositou no Senhor a sua confiança. E quando nós depositamos a nossa confiança ao Senhor, Ele cuida de tudo. Assim devemos ser tementes a Deus e nos desviar do mal. O salmista diz no Salmo 128 que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, glórias a Deus, comerá do trabalho de suas mãos. A mulher será como a videira frutífera, e eis que assim será abençoada aquele que teme ao Senhor.
Senhor. E o quarto tópico é honrar o Senhor. Aqui Salomão nos ensina, glórias a Deus, a dar a honra a Deus, a ser grato a Deus, a reconhecer que tudo vem dele, glórias a Deus. Se nós honrar com as primícias da nossa, glórias a Deus, do nosso salário, glórias a Deus, o Senhor, Ele nos fez uma promessa que os nossos celeiros transbordará e se encherão, glórias a Deus. Devemos honrar ao nosso Deus, devemos, glórias a Deus, aleluia, ser gratos a Deus, a confiar, a honrar o nosso Deus com as primícias, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, a fazer prova, porque a palavra diz: fazei prova de mim, glórias a Deus, aleluias, porque isso é bom, glórias a Deus, é agradável a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, como eu falei anteriormente, glórias a Deus, que fazer prova de Deus é que nem na escola, glórias a Deus, quando nós fazíamos a prova real para ver se o resultado era igual, glórias a Deus, aleluia, sairia igual ao nosso cálculo ali, ao nosso problema, glórias a Deus, a conta toda, e com Deus não é diferente, glórias a Deus, o resultado, nós devemos fazer prova, glórias a Deus, do resultado final, glórias a Deus, para ver se é tudo aquilo ao qual o Senhor nos diz. Nós devemos provar os espíritos, glórias a Deus, para ver se o espírito vem de Deus ou se é espírito enganador. Meu irmão, minha irmã, nós devemos honrar, glórias a Deus, com as primícias. O que são as primícias? É aquela primeira parte, glórias a Deus, a qual nós recebamos da parte de Deus, aquilo a qual que o Senhor, glórias a Deus, aleluia, Ele nos oferece, Ele nos acrescenta, Ele nos dá, glórias a Deus. E o quinto e último tópico é aceitar a correção. E aqui Salomão vem nos ensinar, glórias a Deus, a aceitar a correção de Deus, pois Ele nos ama. Ele castigou Judá para trazê-los de volta, glórias a Deus, aleluia, aos seus braços, assim como os nossos pais que nos repreendem. Deus, Ele faz a mesma coisa, Ele nos ama e Ele nos castiga para que não venhamos a tropeçar. Meu irmão, quando Deus, Ele te repreende, quando Deus, Ele te exorta, não é porque Ele quer o teu mal, mas Ele quer o teu bem, Ele quer que tu não venha se perder, Ele quer que tu venha, glórias a Deus, a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Ele quer o teu melhor, Ele quer o teu bem, glórias a Deus, que nós possamos, glórias a Deus, a confiar no Senhor, a entregar a nossa vida a Ele. Fiquem com essas palavras e que Deus os abençoe.